Feminismo, sororidade, empatia, igualdade, equidade. Que sejam além de meras palavras, sejam realidade. Oportunidade de ação nossa, para fazer diferente, para consolidar atitudes que têm mudado o mundo. É com esse propósito que abrimos esta segunda etapa deste tão importante evento. E por isso agradeço muitíssimo as nossas palestrantes, doutora Kátia Rosa, psicóloga, clínica e sexóloga, perita afiliada ao Compeg e também conselheira técnica do Instituto Justiça de Saia, líder nacional de psicologia ao projeto Justiceiras, coordenadora do projeto Mensana, ativista pelo combate à violência contra a mulher, e também a doutora Ana Luísa Schmidt Ramos, juíza de Direito do Poder Judiciário de Santa Catarina, também graduada em psicologia, e tanto quanto a doutora Kátia, uma ativista. Sejam bem-vindas ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ainda que virtualmente. Essas palavras vão, portanto, muito além de ser um simples vocábulo, mas transmite esse ideário de fortalecimento, de empoderamento e de alcance da autonomia para todas as mulheres. Por isso, vamos festejar essa data e vamos nos dedicar com muita atenção a essas palestras que certamente serão brilhantes. Meu muito obrigada e devolvo a palavra. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento inicialmente a excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça, doutora Luciana Andrade, que com brilhantismo tem feito um belíssimo trabalho à frente da nossa instituição. E como fiz no evento da manhã, deixo aqui registrados os nossos agradecimentos por todo o apoio ao Univide e às promotoras e promotores de justiça que se dedicam diariamente no enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres. Cumprimento as nossas palestrantes dessa tarde, a psicóloga Kátia Rosa, a juíza de direito, doutora Ana Luísa Schmidt, agradecendo desde já por terem aceitado o nosso convite para estarem conosco neste dia. Bom, o evento, esse evento, o Encontro Estadual da Lei Maria da Penha, ele faz parte do calendário do Univide desde 2013, ele é realizado no mês de agosto, mês em que se comemora a promulgação da Lei 8.340, essa lei que é considerada pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher como uma das 3 melhores e mais avançadas legislações do mundo no enfrentamento às violências contra as mulheres. Mas a gente sabe que, apesar dos seus 15 anos que completará amanhã, ainda há enormes e frequentes desafios quanto à sua aplicação, à sua execução, à sua fiscalização, bem como a necessidade constante de adequações interpretativas pelos tribunais. Assim, esse evento ele se destina a todos que atuam na rede de enfrentamento às violências de gênero contra as mulheres, visando colaborar para a disseminação do conhecimento de legislações relacionadas a essa temática. Iniciamos o evento no período da manhã, onde debatemos sobre a violência política de gênero contra as mulheres, inclusive, há 2 dias foi promulgada a Lei 14.192, que estabelece as normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra as mulheres. E agora, no período da tarde, falaremos sobre a violência psicológica, também recentemente com a Lei 14.188, criando o tipo penal da violência psicológica. Então, assim, enfim, são temas super atuais, a serem debatidos. Eu me lembro que, ano passado, quando assumi a coordenação do Univide, até mesmo, acho, por questões da pandemia, comecei a me angustiar com esses aspectos psicológicos da violência de gênero. E, assim, em setembro, nós realizamos um primeiro evento chamado Os Impactos da Saúde Mental na Violência Doméstica e Familiar, nas vítimas diretas e vítimas indiretas. E o evento do dia de hoje também, mais uma vez, é nesse sentido de trazer o olhar sensível para esse dano invisível. A nossa primeira palestrante, a psicóloga Kátia Rosa,
Eu tive a honra de conhecer, né, em razão de um caso que chegou ao Univide, que com toda a sua atenção e cuidado nos auxiliou. Muitíssimo obrigada por estar conosco na data de hoje. E cumprimento também, né, mais uma vez, a doutora Ana Luísa, né, assim, o seu livro deixa eu tentar ver se consegue aqui mostrar um pouco. Ai, tá de cabeça para baixo. Mas virou o meu livro de cabeceira, né? A violência psicológica contra a mulher, o dano psíquico como crime de lesão corporal. E assim, quando comprei esse livro, virou realmente o meu livro de cabeceira. E falei, gente, vamos tentar trazê-la para falar sobre esse assunto. Então, uma honra ter as duas aqui nessa tarde. Muito obrigada. Agradeço, por fim, as equipes do CEAF, do NEVID e do CAEL pela organização deste evento e a presença de todas e todas, né? E que tenhamos um ótimo evento. Muito obrigada. Passo a palavra para o cerimonial. Obrigada, doutora. Neste momento, teremos a palestra com o tema Aspectos Psicológicos da Violência Psicóloga. E convidamos para ministrar este tema a doutora Kátia Rosa. Doutora Kátia é psicóloga clínica e sexóloga, conselheira técnica do Instituto Justiça de Saia e líder nacional da psicologia do projeto. Seja bem-vinda, doutora. Em nome da doutora Cristiane Esteves Soares, eu agradeço o convite, estendo a doutora Luciana e ao doutor Cláudio. É um prazer e é uma honra imensa estar ao lado da doutora Ana Luísa, que sou fã incondicional. Bem, quando eu fui convidada para dar essa palestra, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito emocionada, porque a violência contra a mulher é um tema diário na minha vida. Eu sou ativista desde os meus 16 anos, e quando eu me formei psicóloga, eu fui tentar fazer a parte clínica da gerontologia feminina e da sexualidade humana, porque eu acreditava que desta forma eu ajudaria. O tempo e as oportunidades me levaram a trabalhar junto do projeto jurídico também. Então eu comecei a me especializar em fazer relatórios para algumas pacientes que sofriam violências de alguma forma, né, sociais, familiares, e fui me aproximando de alguns movimentos do feminismo, até que cheguei a uma honra e um prazer enorme de trabalhar com a doutora Gabriela Mansur, que é promotora de São Paulo e hoje está em Brasília, na Ouvidoria das Mulheres, como coordenadora convidada. E eu tive o prazer enorme de entrar no projeto no Instituto Justiça de Saia, como conselheira técnica, e coordenei, junto com a doutora Camila Barros, o projeto Mensana. O projeto Mensana, ele foi um projeto inovador e que hoje ele está sendo aplicado junto do projeto Justiceiras, do qual eu sou líder nacional da psicologia. O projeto Mensana é um projeto inovador. Por quê? Porque ele fornecia relatórios técnicos às vítimas de violência, na possibilidade de aumentar a pena do agressor. Naquele momento era o que podia ser feito. E nós tomamos, então, um capricho, um amor imenso por essa área. Então, eu digo que hoje eu sou uma psicóloga clínica, uma ativista e uma fã do direito, porque ele precisa muito do apoio da medicina, da psicologia, da assistência social, e ele nos apoia. Por isso que eu acredito que a Lei Maria da Penha, ela é genial, ela é completa, ela é fantástica, porque ela traz essa transversalidade e essa horizontalidade entre esses poderes e essas ciências. E essa semana que passou, eu tive uma notícia incrível, assim, que mudou completamente a minha energia, porque fomos pegos por uma pandemia, não é? E essa pandemia foi muito dolorosa para todos nós. E a energia precisa ser bem trabalhada, bem disposta, porque senão a gente não aguenta, né? E a notícia que veio foi a tipificação da violência psicológica como um crime. E isso me deixou extremamente feliz. E confesso até que de última hora eu mudei a palestra de hoje. Eu achei por bem utilizar um tema que acredito ser um tema simples para quem pratica o combate à violência contra a mulher, mas eu fiz essa palestra de uma forma mais simples, sempre na esperança de ter um estudante ou alguém iniciando, e que precisa estar a par da necessidade de entender como surgiu o tema violência psicológica na Lei Maria da Penha.
A violência psicológica não nasceu na Lei Maria da Penha de graça. Então, eu trouxe comigo aqui a minha queridíssima assistente Zilmara, e ela deve estar aqui, e ela vai começar a me ajudar a colocar os posts. Eu quis fazer posts, então eu vou agradecer muito a paciência das doutoras que já são craques, né, no tema que eu vou abordar, mas eu acredito que um iniciante, um estudante, sabendo disso, ele vai entrar num eixo, assim, de muita expansão e de muito apoio. Zilmara está aí, vamos começar a passar os posts? O tema seria aspectos psicológicos da violência psicológica. Eu vou fazer aqui um breve relato do tema violência psicológica dentro da Lei Maria da Penha, que foi promulgada em 7 de agosto de 2006, e lembro muito desse dia porque eu fiquei muito feliz. Talvez um pouco menos do que estou hoje com a tipificação da violência psicológica. A violência psicológica, ela começa na década de 70, com alguns experimentos que Dr. Martin Seligman e outros começaram a fazer com animais. O experimento do desamparo aprendido, ele veio para tentar ajudar as pessoas que trabalhavam nessa área, para ver como as pessoas enfrentariam processos de aversão e como talvez isso ajudasse em processos depressivos e ansiosos e tal. Dr. Martin Seligman bolou, vamos dizer assim, um experimento que foi feito em 2 fases. A fase número 1, ele tinha como objetivo trabalhar a reação adversa. Ele daria choques leves em cachorros, em cães. Ele dividiu em 3 grupos de cães. O grupo A, ele teria condição de escapar dos choques, que eram choques dados no piso da gaiola. Eram choques leves. Se o animal conseguisse achar o botão que estava lá, ele conseguiria parar o choque. Ele se debatia, em algum momento ele encostaria no botão e pararia. E nesse processo ele aprendeu a lidar com a controlabilidade do choque. O grupo B não teria essa possibilidade. Ele levaria o choque até que o instrutor terminasse a fase do choque. E o grupo C não receberia choques. E assim foi feito. Nessa primeira fase, ele usou esses 3 grupos de animais. Na segunda fase, ele dividiu a gaiola em duas repartições, com essa parede baixa que vocês estão vendo. Então, o animal levaria um choque do lado que ele estava e ele tentaria pular para o lado de lá, onde não havia choque. O grupo A, que teve a possibilidade de terminar os choques apertando um botão, né, eles conseguiam pular com uma certa facilidade. Eles tentavam apertar o botão, não tinha o botão, e aí eles tentavam achar um jeito. Alguns conseguiram passar com facilidade, outros com um pouco menos, mas todos conseguiram pular a cerca, que era baixa. O grupo B, que recebeu o choque, ele sentiu dificuldade para compreender como sair de lá. Na verdade, poucos saíram, quase nenhum. Eu acho que dos tantos foi 95% que não saiu do lugar. Não saiu do lugar. E o grupo C pulou rapidamente, porque assim que levou um choque, viu a possibilidade, pulou. A conclusão desse estudo, que os cães do grupo B aprenderam na primeira fase que não tinham alternativa para os choques e fugir da dor. Os cães diminuíram seu comportamento de defesa ao serem expostos à dor. Não tinham controle, mesmo quando tiveram acesso a este controle de fuga. Assim sendo, a este sentimento de impotência foi dado o nome de desamparo aprendido. Na época em que eu fiz faculdade, em 1900 e bolinha, ainda era permitido o uso de animais para a parte da psicologia experimental. E eu tive a oportunidade de reproduzir esse experimento do Dr. Seligman, mas nós fazíamos com camundongos, com ratos brancos. E eu confesso que até hoje, quando eu falo isso, o meu coração dói e meu coração dispara, porque
Nos relatos do livro, não há como dimensionar o sofrimento desse animal. Quando nós colocávamos os ratinhos escolhidos para levar o choque era assim, a gente colocava o animal na gaiolinha e dava choque muito leve no chão da gaiolinha. Eles ficavam apavorados. Foi ali que eu descobri que rato grita. Ali que eu descobri o que acontece com o animal apavorado. E os animaizinhos, os camundongos, que não levavam choque e pulavam, eles conseguiam atravessar, ok, não acontecia nada. Os que conseguiam, era uma alavanquinha, eles faziam com a patinha a possibilidade para o choque. Mesmo assim, quando eles recebiam choque, eles se encolhiam e o pelinho ficava todo em pé. Contudo, aqueles ratos que não tinham controle, desde o primeiro choque, eles ficavam apavorados, eles gritavam até que eles se encolhiam no canto da gaiola e, infelizmente, muitos deles morreram durante o experimento que fizemos na faculdade. Nós tínhamos 18 animais, dividido em 18 grupos, e nós terminamos o experimento com 7 ratos. Os outros foram eliminados do processo. Eu confesso que isso é muito triste e confesso que isso me abalou. Até hoje eu tenho uma sensação ruim de pensar. Então eu fico pensando nos ratos, né? Como que eles sofreram. Bem, mas a partir desses experimentos, muitos movimentos começaram a pleitear que os animais parassem de ser usados em experimentos, tanto em faculdades como em laboratórios, e hoje em muitos lugares proíbem o uso de animais. Algumas consequências de desamparo aprendido, ainda dentro dos cães de Seligman: apatia, tristeza, mudança de apetite, falta de interesse. Eles não comiam direito mais, eles tinham pouco interesse em atividades corriqueiras, dificuldade em concentração, porque eles diminuíram muito a capacidade de aprender truques. Diminuição de interesse sexual, eles não copulavam na maioria das vezes como antes. E dificuldade de aprendizagem. Outros estudos aconteceram nessa época. Eu vou só citar porque o final foi praticamente o mesmo. Hiroto, ele fez um grupo de 3 estudantes expostas ao barulho, com modulações de controlabilidade. Era um estudo meio parecido com o Seligman, mas para não dar choque em humano, ele fazia com barulhos intensos, música muito alta. E o estudo foi comprovado o mesmo de Seligman. As estudantes que tinham a possibilidade para a música, aquelas que escutaram música em ondulações saudáveis, elas pouco tiveram de consequências. Aquelas que não tinham como parar a música tiveram os mesmos sinais dos estudos de Seligman sobre os animais. Pines e Silbert fizeram outra forma de estudo. Eles acompanhavam, observando prostitutas expostas à violência das ruas e seus cafetões, e também de crianças espancadas. E ele chegou à mesma conclusão. A partir desses estudos, então, verificou-se que animais e o termo desamparo aprendido, e para Hiroto e os próximos que vieram, eles trabalharam com outro termo que é inatividade aprendida. Por quê? Porque a maioria das pessoas que entraram ou como as estudantes ou como só observadas demonstravam a mesma coisa, e principalmente a inatividade em relação a sair de situações difíceis. Elas ficavam mais depressivas, elas ficavam mais prostradas para achar saídas em situações que antes elas saíam de forma muito mais tranquila. Nessa mesma época, havia uma psicóloga chamada Lenore Walker, que já trabalhava com mulheres em violência. Ela atendia essas mulheres e ela tinha também uma experiência, como a gente tem hoje, como a doutora Ana tem hoje, como hoje tem também. Ela trabalhava e ela acompanhava muitas vezes essas mulheres nas questões de processos, ela fazia esse trâmite jurídico também. E ela teve acesso ao estudo de Seligman
e de outros colegas. E ela percebeu que nestas mulheres haviam também os mesmos sintomas. E ela também percebeu que havia algo que era cíclico nesses eventos que ela acompanhava com essas mulheres. E então, ela desenvolveu seu próprio estudo e chamou ciclo da violência. O ciclo da violência, ele é formado em 3 etapas, que elas podem ocorrer simultaneamente, frequencialmente, mas elas estão presentes nas relações afetivas de violência. A tensão, a agressão e a trégua. Primeira fase, a tensão. O agressor demonstra irritação com assuntos irrelevantes, tem acessos de raiva, faz ameaças e humilha. A vítima nega os acontecimentos e passa a se culpar pelo comportamento do agressor. Isso é muito importante. Ela começa a ter culpa daquilo lá. E a tensão continua. E ela tenta buscar, a partir da culpa que ela sente, do medo que ela sente, ela tenta buscar argumentos para negociar com aquele agressor. Na segunda fase, o agressor perde o controle e entra em explosões verbais e físicas. Muitas vezes chega em agressão física. A vítima se sente impotente diante dessas agressões e tem um baixo índice de reação de defesa. Nesse momento, vocês observam que essa vítima, ou seja, esta mulher, está tendo a mesma reação, tanto dos animais de Seligman, como do estudo das estudantes e das prostitutas e das crianças espancadas, que Lenore Walker chamou de trégua, e depois começamos a chamar de lua de mel, mas eu prefiro trégua mesmo, que eu acho que lua de mel é até agressivo para a mulher. O agressor começa a se arrepender, faz promessas, as agressões, ele promete que não vai repetir mais e busca reconciliação, se torna carinhoso e pressiona para manter o relacionamento. A vítima, ela aceita a reconciliação. Não quer dizer que ela concorda. Porque mais ou menos nessa fase, ela começa a sentir, agora eu vou falar por conta, não está escrito aí, ela vai sentir o início dos ressentimentos silenciosos. E é nessa fase que ela vai começar a desenvolver alguns sintomas que só mais tarde ela vai apresentar fisicamente. Alguns sintomas dos relatos mais frequentes das mulheres eram dignidade ferida, autoconfiança quebrada, medo, vergonha, constrangimento, tristeza, desejo sexual rebaixado, mudança de apetite, para mais ou para menos, dores no corpo. Eu acredito que essas dores no corpo as mulheres puderam relatar, os animaizinhos não. Pensamentos negativos sobre o futuro. Pensamentos negativos sobre o futuro, ou seja, aspectos depressivos na questão da parte psicológica dela. E vão reparando que é meio tudo a mesma coisa, né? Doutora Lenore Walker, da qual eu sou fã também incondicional, documentou o ciclo da violência e escreveu o livro The Battered Woman, que infelizmente não foi traduzido aqui para o Brasil, e é uma pena, né? Quem sabe alguém traduz, né, doutora Ana? E ela fundou o Instituto da Violência Doméstica em 1979 e ganhou inúmeros prêmios. Eu pus só um deles, que é o Women's Hall of Fame, em 1987. Esta é a capa do livro dela. Se vocês puderem ler, eu acho que seria sensacional. Aqui parece um tema solto, tá, minhas crianças, mas não é não. Também na década de 70, os movimentos feministas foram responsáveis pelos primeiros abrigos para mulheres que viviam em situação de violência doméstica, como forma de enfrentamento ao problema. O ativismo, as denúncias e reivindicações dos movimentos feministas apontaram a falta de políticas públicas, programas e serviços para a garantia desses direitos de mulheres. A primeira casa-abrigo, que hoje nós temos muitas, mas a primeira, se tem registro, foi na região de Chiswick, em Londres, 1971. 1971. Hoje nós temos a Casa da Mulher Brasileira, nós já enfrentamos, o movimento feminista já enfrentou a busca da democracia, e aqui no ladinho, depois eu vou deixar disponível na palestra, como funciona a casa-abrigo. E aqui, numa ilustração amorosa,
a nossa querida Maria da Penha, em 77, estava entrando, participando já dos movimentos acadêmicos, porque ela se formou brilhantemente e era uma profissional incrível. O desamparo aprendido, ou inatividade aprendida, continuou sendo estudado por outros profissionais. Então, lembrem-se que eu estou falando da década de 70, não é? 70, 80, 90, 2000, e com os diversos estudos que foram sendo apresentados, e baseado nos experimentos que determinaram o desamparo aprendido ou inatividade aprendida, hoje o desamparo aprendido ele é conhecido como TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático também pode ter TEPT-C, transtorno de estresse pós-traumático complexo. Observem que os sintomas são muito parecidos do que vem lá de trás. Medo, instabilidade emocional, comportamento de autossabotagem, sentimento de vazio, padrão de relacionamentos interpessoais que vão de idealização ou desvalorização. Ou seja, a pessoa ama e odeia, a pessoa se aproxima e se afasta. Dificuldade de concentração, distúrbios psíquicos ligados à negatividade e depressões, memórias muito perturbadas, muitas perturbações mentais. O TEPT surge do histórico da exposição de fatores emocionais fortes, como acidentes, desastres, relacionamentos de padrão tóxico. Vejam a diferença de um para o outro. O TEPT, ele traduz muito o medo. O TEPT-C, ele já traduz muito o medo e a vergonha da pessoa que o contém. Desespero, evitação de situações sociais, evitação de relacionamentos interpessoais, flashbacks. A pessoa está bem, daqui a pouco ela lembra terrivelmente do que aconteceu. Sobressaltos, sono com episódios de terror e todos os outros sintomas de TEPT. O TEPT-C vem de histórico de acidentes e desastres de porte grande, terremotos, guerras, sequestros, exposição crônica ao abuso, estupros, espancamentos, cárceres privados. No estudo lá de trás, quando eu falei de Pines, as crianças espancadas apresentavam TEPT-C. Como se diagnostica o TEPT e o TEPT-C? Através de análise clínica e também no DSM-5 e no CID-11 nós temos a possibilidade de diagnóstico. Eu vou falar um pouco mais do DSM-5 porque o CID-11 é muito parecido e eu acho que o DSM-5 explica melhor. Para que você diagnostique um TEPT ou um TEPT-C, é preciso que seja preenchido 2 itens do critério A do DSM-5. Quero aqui dizer que o DSM-5 ele é de 2013, ainda não temos um novo. A pessoa vivenciou, então item 1 do critério A, a pessoa vivenciou, testemunhou ou foi confrontada com um ou mais eventos que envolveram ameaça de morte, ou de grave ferimento físico, ou ameaça à sua integridade física ou a de outros. E o item 2, a pessoa reage com intenso medo, impotência ou horror ao fato vivenciado. Reparem aqui que o item 2 do critério A, ele meio que é parecido com tudo que falamos agora há pouco. Do ratinho, do cachorro, das pessoas que estão envolvidas com questões de choque, a impotência e o horror ao fato vivenciado. Não ocorrendo o evento traumático, não há possibilidade de diagnóstico, ou seja, se faz necessário o evento traumático do item 1. O conceito de evento traumático vem sendo revisto desde o DSM-3. Ele ainda continua no DSM-5 e eu faço votos que no próximo DSM ele já venha modificado. Por quê? O evento traumático era visto como acontecimento catastrófico, novo, externo,
que diferencia qualitativamente das experiências comuns do luto, doença crônica, perdas comerciais ou conflitos matrimoniais. A ênfase em pesquisas tem deslocado a atenção para os fatores internos, subjetivos das pessoas, onde a resposta emocional ao evento externo ou traumático tem grande relevância. Ou seja, o critério do DSM também precisa ser contemplado, o critério A2. O A2 é quando a vítima relata aquilo que ela sentiu quando passou pelo evento traumático. É necessário que a pessoa tenha reagido com intenso medo, com impotência ou horror aos critérios do TEPT, são muito semelhantes, aí de novo, né, do SM e o CID. O que eu vou falar em termos práticos sobre isso? Quer ir para o próximo, Zil? Deixa eu ver se o próximo ainda tem isso. Aqui é quando a gente tem a recomendação para um diagnóstico de análise clínica. A gente pede para que o profissional que vai abordar essa vítima, né, para fazer uma entrevista, ele tenha abordagem empática, receptiva, não tenha pré-julgamentos, expressando sempre o real interesse pelo paciente, ou seja, olhe no olho, se coloque à disposição de ouvir aquela pessoa, aquela mulher. E os eventos devem ser tratados de formas diretas, como exemplo, você já sofreu algum acidente? Você já foi assaltada alguma vez? Para que ela consiga abrir um pouco aquilo que ela tem a relatar. Você já sofreu algum tipo de violência? Você podia me falar um pouco sobre isso? É onde a vítima, a mulher, ou a pessoa, ou o paciente, vai tentar, com esse ambiente calmo, tranquilo que a gente oferece, trazer um pouco dos sentimentos sobre o que ela passou. Em termos práticos, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o DSM-5, que é de 2013, ele traz a necessidade dos 2 itens, A e B para o critério, 1 e 2 para o critério A. O critério primeiro é que exista o evento traumático. O critério B é que a pessoa, a vítima, a mulher, relate o horror que ela teve sobre aquele evento. E são necessários os 2 critérios, o 1 e o 2, para que a gente diagnostique o TEPT ou o TEPT-C. E hoje em dia a gente valoriza um pouco mais o item 2. Contudo, eu vou contar um caso que eu mesma atendi para trazer um pouco daquilo que eu acho importante que a gente comece a contemplar. Eu tive uma vez uma vítima que eu atendi, que o marido, o companheiro, uma vez a ameaçou, logo no começo do relacionamento, com um canivete suíço. Eu não sei se vocês sabem o que é um canivete suíço. É um artefato, se usava muito antigamente como um chaveiro até, onde existia uma peça, e dentro dessa peça vários instrumentos saíam de dentro dela, como tesourinha, lixinha, abridor de garrafa e também uma lâmina, que era chamada de canivete. Por isso que ele chamava canivete suíço. Muita gente usava até no bolso, para qualquer necessidade e tudo mais, não era considerado arma branca. E ele a ameaçava com esse canivete. Primeiro ele ameaçou mesmo, com o canivete aberto, e disse que a mataria se ela contradissesse qualquer coisa que ele dissesse ou pedisse. E nunca mais ele pôs o canivete perto do pescoço dela, mas ele andava com o canivete o tempo todo. E quando ela tentava reagir, ele só punha a mão no bolso, porque ele andava com ele no bolso. Durante todos os anos que ela conviveu com esse homem, ela desenvolveu TEPT, porque ela tinha horror. Ela começou a ter todos os sintomas do TEPT. E até considero um TEPT-C. E não havia um evento traumático. Não havia uma catástrofe, não havia nada que pudesse tipificar o item 1. Mas eu considero que ela passou, sim, por um grande evento traumático. E por isso que eu considero que o item 2, quando a pessoa relata o horror que ela teve aquela situação, que a mulher possa ser ouvida, que a mulher possa ser acreditada. E espero que, de alguma forma, o item 1 seja
reavaliado sobre o que é um evento traumático, o que é catástrofe, o que é perigo para uma pessoa. Claro que acidentes, avalanches, sequestros são muito traumáticos. Nossa, como não, né? Mas o termo evento traumático, acredito que poderia ser revisto. Bem, aqui nós temos dos instrumentos para avaliação do TEPT, que temos também instrumentos, né? Tem a escala do impacto de evento, o ES, e o formulário de avaliação de risco, o FRIDA, que também teve a sua legitimação, né? Não era legitimado há um tempo atrás, mas acabou ficando, e hoje ele é usado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e ele é considerado como um formulário de avaliação de risco e que eu tenho grande prazer em conhecer e usar. Eu vou falar um pouquinho, por final, do projeto que eu tenho a honra de ser líder nacional da psicologia, que é o projeto Justiceiras. Nesse 1 ano e meio de projeto, que nós temos 7.871 voluntárias inscritas e que todas estão aqui comigo, representadas no meu coração, nós já atendemos 7.120 mulheres em 1 ano e meio de projeto. Todas atendidas, referenciadas, muitas vezes mandamos para a ouvidoria das mulheres, casos mais graves, atendemos vítimas mulheres em processo de violência doméstica, que a gente fala generalista, né? Que está dentro de casa, que está junto do seu agressor. Atendemos denúncias coletivas de líderes religiosos, PCD, vítimas internacionais, imigrantes no país, ECA e idosas. Acho que tem até mais, mas de cabeça eu não estou lembrando, né? E não tivemos nenhum feminicídio, nenhum. Mas tivemos vítimas em cárcere privado, tivemos mulheres correndo risco de vida e que nós conseguimos, com a maravilhosa ajuda da assistência social, né? Porque tem assistência social, jurídico, o psicológico e a rede de apoio. Nós conseguimos abrigos sigilosos para essas vítimas. E me chama muito a atenção uma vítima que veio do Sul, ela estava correndo grande risco de vida. O agressor dela estava para ser solto. Ela tinha muito medo de ser morta. E ela pediu ajudar para a gente, nós oferecemos o abrigo sigiloso e ela topou. Só que ela disse que ela não iria sem o cachorrinho dela, porque ela tinha medo de que ele morresse. E nós fizemos uma grande movimentação para conseguir também um abrigo para o cachorrinho dela, até que ela encontrasse um caminho de uma nova vida. Então, nós temos a graça de não ter tido nenhum feminicídio. Aqui abaixo nós temos uns recortes, né, das mulheres atendidas, quantos % de cada violência, que eu deixo disponível, a palestra para quem quiser depois, eu vou deixar meu endereço. Eu não estou enxergando direito, né, está meio pequeno isso aí, mas tá bom, vocês estão lendo, né, vocês estão vendo, tá bom, né. 8 em cada 10 vítimas que nós atendemos, ou seja, 87% das vítimas que nós atendemos, elas conseguiam dizer que estavam sofrendo violência psicológica. Ou seja, de 8 em cada 10 mulheres hoje, através da pesquisa que eu estou trazendo aqui, própria do projeto, elas já sabem quando elas estão sendo violentadas psicologicamente. E, portanto, quase finalizando a minha palestra, que daqui a pouco a doutora Ana vai falar, o que eu considero hoje os principais aspectos psicológicos da violência psicológica, o TEPT e o TEPT-C. Porque eu acredito que eles traduzam muito, muito do que é a violência psicológica. Mas, se a vítima não for legitimada, se a violência contra a mulher não tiver visibilidade social, a gente não vai conseguir trazer essa mulher de volta à sua plenitude. E vocês viram lá atrás que eu coloquei meio solto a primeira casa da mulher, o primeiro abrigo lá em 1970? Bem, então o que eu queria dizer com aquilo lá atrás, como uma homenagem ao primeiro abrigo. Se nós não trouxermos visibilidade a essa mulher, se nós não trouxermos crédito a ela, se dentro de um diagnóstico de TEPT, lembrem lá do item 2 do DSM, ela não puder ser ouvida, se o relato dela não puder ser acreditado, porque muitas vezes
A mulher relata o que ela sofre e a primeira coisa que ela escuta é: será que não é mentira? Será que ela não está querendo ferrar o agressor? Então, enquanto não houver crédito, enquanto essa mulher não for realmente ouvida, a transversalidade da Lei Maria da Penha não poderá ocorrer. Por quê? Porque ela não vai poder ser tratada, ela não vai poder se beneficiar dos equipamentos sociais que são maravilhosos. Nós, do Justiceiras, nós contamos com os equipamentos sociais durante esse 1 ano e meio e sempre fomos muito bem atendidas. Nossas vítimas sempre muito bem atendidas. As pessoas que atuam nos equipamentos eu considero que são pessoas abnegadas, porque elas trabalham incessantemente, muitas vezes ultrapassando as suas horas de trabalho, com um interesse genuíno na ajuda. Assistentes sociais, psicólogos de vários lugares, juristas, enfim, são maravilhosos. Então, enquanto a mulher não tiver crédito, enquanto a mulher não for tratada na sua dignidade humana, não haverá a possibilidade de usar a transversalidade da Lei Maria da Penha. E também a parte jurídica. O judiciário não vai ter um respiro para que ele possa levar a justiça para aquela situação, para que ele possa dar, sim, punição ao agressor, que também é uma vítima da questão do meio social, mas ele tem que pagar por isso. Eu acho que é a única forma do homem, nesse momento, entender e aceitar o tratamento que também está previsto na Lei Maria da Lei, na Lei Maria da Penha, também está previsto o tratamento do agressor. Eu acredito que tenha chegado quase ao fim dessa palestra, né, Zil? E, por fim, eu queria dizer uma coisa. A psicologia, ela hoje está em uma outra fase. Ela não faz mais experimentos, ela não trabalha somente com traumas, ela não está somente nos estudos para descobrir como aquela pessoa reage nos movimentos adversos. A psicologia hoje, a moderna, positiva, da qual eu faço parte, ela busca ingressar o sujeito, como a gente fala, né, no caso a mulher, em novas perspectivas, em engajamento, sentido de vida, emoção positiva, numa construção de um ego, de uma alma melhor. E a psicologia também vai poder ser melhor utilizada se a violência psicológica tipificada há poucos dias como crime possa ser levada a sério, possa ser realizada nos tribunais, possa ser tratada nas assistências sociais, nos consultórios, nos equipamentos, não importa. Desde 1970, os movimentos sociais brigam para que os animais sejam bem tratados. E até hoje, as mulheres ainda são tratadas como mentirosas. Existe uma questão muito grave nesse meio. E eu gostaria que cada um de vocês que tenha assistido essa palestra, agradeço imensamente a presença de vocês, mas pensem nisso. A mulher precisa ser tratada na sua dignidade humana. E olha que eu não sou contra os animais não, porque eu sou muito cachorreira e defendo muito também quem gosta de bichinho. Agradeço, passo a palavra de volta para os orientadores, aqui meus endereços. Quem tiver alguma dúvida, quiser a palestra, entre em contato comigo. Obrigada a todos. Oi, boa tarde. Eu agradeço muito esse carinho, né? Então faço o meu agradecimento também em nome, né, no nome da doutora Cristiane. Agradeço a todos que me convidaram e é uma honra para mim estar neste lugar aqui hoje, né, falando com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Então, e fico assim muito feliz da vida mesmo de ter assistido essa palestra maravilhosa da doutora Kátia Rosa. E o legal, sabe o que é? É que a gente não tinha, a gente conversou hoje um pouquinho, 5 minutos antes de começar mesmo o evento. Mas parece que a gente combinou antes, porque a nossa fala é muito casada, né? E vocês vão ver isso, até a gente tem slide até parecido, né? Assim, quase igualzinho. E o que é muito legal, e ela é uma simpatia, né? Tive o prazer enorme aqui de conhecê-la hoje. Então,
Inicio a minha fala, né, com esses agradecimentos todos e agradecer muito as pessoas que estão aqui nos assistindo e que manifestaram esse interesse em estudar este lado da violência que a gente, até pouco tempo atrás, falava muito pouco, que era a violência, a dimensão psicológica da violência que a pessoa pode sofrer, né? Então, o que tão importante, né, na violência psicológica, né? Eu vou explicar no decorrer da minha fala por que eu dou tanta ênfase a isso, né? A essa forma de violência que uma mulher pode sofrer dentro de uma relação abusiva. Por que eu acabei direcionando todo o meu estudo para essa forma específica de violência contra a mulher, né? Então, eu gosto de iniciar a minha fala com este slide. Esse slide, o que ele retrata? É uma cena de uma série que passava na televisão, se chamava Big Little Lies, na segunda temporada, e tinha uma personagem que era vivida pela Nicole Kidman, em que ela sofria violência doméstica, violências tanto físicas quanto violências emocionais, tá? E aí ela está num julgamento e ali ela retrata, né, todo o sofrimento que ela tinha durante o seu relacionamento, e ali tem aquela mulher que está olhando para ela com ar inquisitivo ali, é uma juíza, e ela pergunta, né, por quê? O porquê se a relação abusiva era tão ruim, por que você permaneceu nela? Por que você não saiu dela? Né? E aí, a Nicole Kidman, a personagem vivida por ela, dá uma resposta assim, que me chamou muita atenção e que eu acho que ela resume bem o que acontece. Ela diz assim, eu não saí porque ou eu estava muito feliz para sair, ou porque eu estava muito deprimida para sair. Com essa frase, ela resume justamente aquilo que a doutora Kátia Rosa conversou com a gente anteriormente, que é o ciclo da violência, né? Todo o tempo que eu fui juíza da violência doméstica, durante 5 anos, aqui em Florianópolis. E eu também me fazia essa pergunta, né? Mas por quê? Por que essas mulheres... Eu até perguntava no singular, por que a mulher permanece nessa relação abusiva? Por que não sai? Eu me fazia essa pergunta. E talvez tenha sido essa angústia que me fez, então, retornar para a faculdade e ingressar no curso de psicologia, né? Que eu fiz e concluí o curso, concluí no ano passado, foi a minha formatura. E eu buscava, talvez, essa resposta, né? Entre outras coisas, buscava essa resposta. E o mais legal disso, o mais legal do curso, foi que ele me ensinou que não existe uma resposta a essa pergunta, não existe uma única resposta a essa pergunta. Por quê? Porque no curso eu aprendi que não existe um padrão de mulher vítima de violência doméstica, né, em situação de violência doméstica, não existe um padrão de agressor, e, por via de consequência, não existe um padrão de relacionamento abusivo. A psicologia e o direito, eles andam de mãos bem dadas, né? Quando eu anunciei que eu ia fazer o curso de psicologia, muitas pessoas me disseram, nossa, mas é tão diferente do direito. Não, é muito igual. Até a gente conversava aqui um pouquinho antes do evento, eu e a doutora Kátia, de como eles são parecidos, né? São porque o objeto de estudo do direito e da psicologia, o objeto é o mesmo. O objeto são as relações humanas. Na psicologia, a gente aprende que nós, sujeitos, nós nos constituímos como sujeitos na relação com o outro, na relação com o mundo, né? Nas relações que a gente tem, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente vai nos constituindo como sujeitos, né? E o direito também trata das relações humanas, também estuda isso, só que estuda as regras que buscam regrar, né, essas relações, para que a gente não caia na barbárie. Então, qual é a diferença entre eles? A diferença principal é que no direito a gente tem o cacuete, né, a mania de querer generalizar tudo. Por quê? Porque a lei é para todos. Então, a gente quer achar uma lei
que defina e que responda a todas as nossas perguntas, né, de uma forma genérica. Então, era bem isso que eu fazia, né, profissional do direito, eu fazia bem essa perguntinha aí. Por que a mulher fica na relação? E aí eu queria uma resposta para isso. E aí no direito eu aprendi que não. A gente precisa singularizar as coisas, a gente precisa ver as coisas naquilo que tem de singular. Olhar para aquela mulher em situação de violência doméstica naquilo que a singulariza, naquilo que a distingue de todas as outras, né? De acordo com aquela vivência, de acordo com o que ela traz, com o histórico dela, com a bagagem dela, de acordo com o nome dela. Ela é que é importante, né? E não a regra geral. Agora, embora isso tudo seja verdade, existe mesmo algumas coisas que essas relações abusivas têm em comum. E essas coisas estão bem ali, muito bem descritas pela psicóloga Lenore Walker, como muito bem explicou a doutora Kátia Rosa, e eu não vou aqui repetir, não ouso fazer uma coisa dessa, porque ela explicou tão bem, né? Mas que ela identificou naquelas mulheres que ela estudou, essas fases mesmo de tensão, a fase de agressão e a fase de calma. E a gente chega, né, uma conclusão de que acaba sendo isso, esse ciclo da violência, justamente aquilo que agrega, aquilo que gruda a mulher nessa relação abusiva e que deixa tão difícil sair dela. É tão confuso sair. É tão difícil porque vai minando também todas as possibilidades de ela conseguir sair dessa relação, porque uma das características, né, da agressão psicológica é isolar a mulher. Uma das estratégias do agressor é isolar essa mulher, isolá-la dos amigos, isolá-la da família, de uma rede de apoio, né, que poderia lhe dar suporte, isolá-la do trabalho, ou mesmo que ela trabalhe, isolá-la dos seus recursos financeiros. Enfim, são essas estratégias que acabam deixando tão difícil e tão confuso para essas mulheres saírem da relação. Se fosse fácil, não precisava nem ter a Lei Maria da Penha, não precisaria ter juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Se existe todas essas estruturas, foi uma demanda houve uma demanda para isso, uma demanda imensa, né, para isso, porque realmente a situação é tão complexa, né, essa relação humana é tão complexa, que ela demanda da gente justamente essa sensibilidade e essa escuta, esse acolhimento para essas pessoas que vivem essas situações que são tão perigosas, né? Nenhuma relação abusiva começa com feminicídio, não é assim, né? As coisas elas vão começando do pouquinho, do pequenininho, muitas coisas, às vezes, comportamentos que alguns homens têm com as mulheres, que a gente tem como culturalmente naturalizado ou romantizado. Ai, que bonitinho, olha só, ele controla aqui meu WhatsApp porque está com ciúme, né? Então quer dizer que ele me ama, né? E a gente não vê, muitas vezes, que esses são os pequenos sinais lá no início da relação de que a coisa tem uma tendência ruim de ir de mal a pior, né? Então, por isso, e aí eu trago, olha lá, doutora Kátia Rosa, o meu slidezinho parecido com o seu, do Seligman, eu também trouxe isso, essa ideia de desamparo aprendido, que eu também não vou reexplicar, porque foi muito bem explicado pela doutora Kátia, mas por que eu uso também, gosto de mostrar essa imagem, sempre deixando claro que, de fato, não existe mais esses experimentos com animais, mas que nesse desamparo aprendido, o que acontece? Se uma mulher está numa situação de violência doméstica, né, numa situação de vulnerabilidade, de violência dentro da casa dela, e ela vai procurar uma ajuda, um amparo, seja numa rede de apoio, seja no judiciário, né, e aí eu me coloco no lugar de juíza, seja para o Ministério Público, seja para a Defensoria Pública, o lugar que ela for procurar ajuda, ou seja até para uma amiga, e não obtiver esse apoio, esse acolhimento, e for novamente julgada e receber aquela pergunta lá que a juíza meu primeiro slide trouxe, vai receber outro choque, né? Vai receber outra violência fora de casa. Qual é a tendência disso aí? É paralisar essa mulher, né?
E fica aquela situação assim, olha, se aqui dentro de casa está ruim e fora está ruim também, pelo menos eu fico no lugar que eu já conheço, porque a gente tem uma ilusão de que aquilo que a gente conhece, a gente pode controlar. Então, dentro de casa já sei que é ruim, mas tá, eu conheço, eu posso dar um jeito nisso, né? E não buscar ajuda. Por isso que é tão importante a gente não fazer, né, julgamentos daquela pessoa que está em dificuldade de sair de uma relação abusiva. Ninguém no mundo gosta de apanhar, ninguém gosta de ser maltratado. Se a pessoa está naquela situação, é por pura dificuldade de sair dela. Sair de uma relação abusiva, eu gosto também eu sempre repito isso, é quase uma transcendência, assim, é você olhar para o desconhecido, e eu gosto de usar até uma analogia, assim, com o mar, né, com um mar absoluto, assim, que você olha para frente e você não conhece aquilo que vem, né, e ter medo daquilo. Então, para você olhar para um mar absoluto e imaginar que lá tem uma possibilidade de sobrevivência para além daquilo ali, você tem que ter uma fé mesmo, uma coragem, uma fé, eu boto até como um ato de fé, de você dar esse primeiro passo, enfim, e conseguir sair desse ciclo da violência, né? Que é tão difícil. E por que eu falo tanto disso, né? Da violência psicológica e desse ciclo da violência? Porque eu não consigo, se a gente vai lá para a Lei Maria da Penha, para o artigo 7º da Lei Maria da Penha, ele traz os exemplos ali, é um artigo exemplificativo das formas de violência que uma mulher pode sofrer. E aí são a violência física, que é aquela que mais vem na nossa cabeça, quando a gente imagina, fala em violência doméstica, vem logo uma cena na cabeça da gente de uma mulher agredida, machucada fisicamente. A violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral, e aí eu não consigo, e a violência psicológica, e eu não consigo imaginar, dentro de um contexto doméstico e familiar, nenhuma outra forma de violência física, patrimonial, sexual, moral, desatrelada a uma violência psicológica. Não consigo ver, eu imagino que aquilo seja a ligadura, o que faz é aquilo que move aquela relação abusiva e que faz com que uma mulher acabe ficando sujeita às outras formas de violência, né? Então, daí a importância de a gente olhar para a violência psicológica. E quando eu estava lá, foi entre 2011 e 2014 que eu fiquei no Juizado da Violência Doméstica aqui na capital de Santa Catarina, e não se falava assim em violência psicológica, nenhum processo, nenhum crime, né, era trazido ali. Eu não tinha nenhum processo que trouxesse a violência psicológica por si só, né? Vinham todas as outras formas de violência, mas a violência psicológica não era falada. E aí, quando eu tive a oportunidade, na própria faculdade de psicologia, eu fui estudar sobre isso, né? Por que isso acontece, como é que isso, o que a gente pode fazer com isso, né? A violência psicológica, que eu tenho, esses dados são um pouquinho mais antigos, mas mesmo assim, eles já demonstram ali, do mapa da violência, né, que traz dados de 2014, mais de 45 mil atendimentos em unidades de saúde do Brasil de mulheres vítimas de violência psicológica. E em uma outra pesquisa também, na mesma época, uma pesquisa já de base domiciliar, tem aí mais de 1.100.000 relatos de mulheres que se reconhecem vítimas de violência psicológica no Brasil. Fora as que não se reconhecem, porque, como a doutora Kátia também explicou, a violência psicológica ela tem uma característica própria que é a sutileza. Então, muitas vezes, essa violência é sutil e a própria pessoa que está vivenciando aquela violência não se dá conta de que é violência, né? Então, os números eram enormes, mas chegava aqui na minha vara, não tinha processo, não se falava sobre isso. Vinha, assim, ameaça, né? Vinha calúnia, vinha injúria, vinha outros crimes, mas este especificamente não, né? E aí eu fui indo atrás, né, para estudar. E cheguei à conclusão, porque se a gente olha na violência patrimonial,
é fácil, a gente pode ir lá no Código Penal e olhar um crime de furto, por exemplo, um crime de roubo, né? Se nós formos numa violência sexual, nós vamos ter um crime de estupro. Então, lembrando que a Lei Maria da Penha praticamente não traz nenhum crime, ela só traz o crime de descumprir medida protetiva, mas crime mesmo, condutas, os tipos penais não estão ali, eles estão em outras leis, estão no Código Penal. E a gente tinha essa dificuldade de identificar no Código Penal, mas qual é o crime, né? E só que tinha um crime lá, já era a violência psicológica, depois eu vou chegar num novo crime, mas antes de ter esse novo crime, que veio agora com essa nova lei, já tínhamos lá um crime previsto, sim. Era o crime do artigo 129 do Código Penal, que é o crime de lesão corporal. Por quê? O crime de lesão corporal está descrito ali, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. A gente só fica fixado ali na integridade corporal, porque a gente tem mania de pensar só no corpo físico. Mas a gente está esquecendo ali de saúde. E saúde, o que é saúde? Se a gente vai no conceito da Organização Mundial de Saúde do que é saúde, a saúde não é só a saúde física, mas sim um bem-estar físico, mental e social. Tem essas 3 dimensões. E aí, quando a gente volta lá para o Código Penal, para o artigo 129, a gente vai ver bem isso daí, ó. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Se nós temos aí a saúde mental, nós temos que, se alguém ofender a integridade corporal, né, ou a saúde mental de outrem, sim, poderá ser configurado, sim, o crime de lesão corporal. Então, já existia no nosso ordenamento jurídico o crime de lesão corporal. Depois disso, assim, acabou, né, eu fiz essa pesquisa, acabei escrevendo um livro sobre isso, e depois, aí, recentemente, aqui em Florianópolis, nós tivemos, né, a promotora de justiça daqui, a doutora Ellen Sanches, ela estudou bastante essa matéria, e ela acabou reconhecendo ali, num dos processos, que havia uma mulher vítima de violência psicológica, assim, já num estágio bastante grave, e ela fez a denúncia por esse crime. E foi feito um laudo psicológico, depois eu vou entrar um pouco mais sobre isso, e, de fato, depois o juiz reconheceu, o doutor Marcelo Volpato, que é o juiz titular do juizado atualmente, ele reconheceu e proferiu a primeira condenação aqui em Santa Catarina. Depois disso, já teve mais um outro processo, então, está se ampliando esse horizonte, né, de pensar na saúde só na dimensão física, para também englobar a dimensão mental, né, essa dimensão psíquica. E aí veio agora esse novo tipo penal, recente. Até quando eu fui convidada para proferir essa fala hoje, não existia ainda esse crime, estava em tramitação. Eu já estava ali estudando para ver como é que isso ia ficar. E acabou mesmo que saiu essa lei, né, bem recentemente, aí na semana passada ou retrasada, já saiu essa lei. Então, o que diz? Foi inserido no Código Penal, lá no artigo 147b do Código Penal, foi inserido este crime, né, que diz assim: causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Esse é o crime de violência psicológica. Então, algumas considerações eu acabo fazendo com relação a esse crime. Primeiro é o lugar onde ele está, né? Ele está inserido ali nos crimes contra a liberdade, e isso me causou alguma perplexidade de ter sido inserido ali nesse capítulo do Código Penal que trata disso. Por quê? Porque é verdade mesmo que a violência psicológica, ela tem como uma das consequências limitar a liberdade da mulher de sair da relação, enfim, de se movimentar na vida, no mundo. Existe uma das consequências mesmo da violência psicológica,
mas ela não é a única, né? Ela é uma forma, mas não é a única, porque o mais importante, e isso daí é uma visão minha, o mais importante mesmo é a lesão à sua saúde mental, né? Então, uma primeira observação que eu faço é isso, é o lugar onde o tipo penal foi inserido. Ele vem logo em seguida da ameaça e do artigo 147-A, que também é legal, é uma lei que inseriu esse artigo 147-A recentemente, foi esse ano também, que é o crime de perseguição ou stalking, né? E que demonstra também uma preocupação do legislador em tipificar crimes que atingem, né, a saúde mental da mulher também, de uma certa forma. Por quê? Porque num crime de stalking, que uma mulher é perseguida, né, de uma forma assim, contumaz, e isso também é uma forma de agressão psicológica, né, um ataque psicológico que está lá descrito na Lei Maria da Penha como uma forma de ataque psicológico, de violência psicológica. Então, o tipo penal que praticamente repete ali esse inciso do artigo 7º da Lei Maria da Penha, ele traz aí, né, esse novo crime. Este novo crime, se a gente olhar ali, diz assim, ó, causar dano emocional. Quando fala em dano emocional, eu tenho aí, assim como o crime de lesão corporal, o crime de dano emocional é um crime material, é um crime de resultado. Nós precisamos ter o resultado, a comprovação do resultado para que esse crime exista, para comprovar a existência, a materialidade desse crime. E aí que entra toda a dificuldade que já existia no crime de lesão corporal e que permanece existindo no crime de violência psicológica, que é a comprovação do crime, né? Que daí é um desafio, né? Esse slide, ele trata de um laudo de quando a lesão corporal é física. Isso é uma foto minha ali, sou eu que estou machucada ali naquela foto, e o laudo tem a ver com essa lesão ali. Isso foi uma vez que eu fui correr aqui na beira-mar em Florianópolis. Eu gosto de correr, assim, de andar de bicicleta, de correr, e aí eu fui fazer o meu esporte ali e acabei caindo num buraco ali que tinha na calçada. Eu não vi o buraco e acabei caindo e me machucando. E na hora eu fiquei, assim, com muita raiva, fui para a delegacia, assim, eu vou processar quem abriu esse buraco aqui e não fechou. E aí fui lá e resolvi fazer um exame de corpo de delito. Depois eu não entrei com ação nenhuma, mas, enfim, eu me submeti a um exame de corpo de delito, e aí eu gosto de trazer ele aqui. Um médico me olhou essas lesões que todos vocês estão vendo e constatou qual era a minha lesão, né? Então, ele respondeu a alguns quesitos, são aqueles quesitos próprios da lesão corporal física, foi respondendo qual é o instrumento que, se tinha lesão, qual é o instrumento que provocou e quais as consequências daquilo ali, né? Se ia me tirar das ocupações por mais de 30 dias, enfim, qual o instrumento, né, que provocou, enfim. Essa lesão, hoje em dia, elas não existem mais. Logo em seguida daquilo ali, a minha mão aqui não tem mais, né, marca nenhuma nas minhas mãos, nem no meu joelho, nada disso, a lesão curou. O problema da lesão psicológica é que, primeiro, ela não é tão facilzinha de curar assim, né? E pode deixar marcas muito mais devastadoras para uma mulher do que essas marcas que eu tenho ali na minha mão, no meu joelho. Mas um laudo tem que ser feito também para comprovar o que é, o que vai configurar um dano psíquico, o que configura. E isso fez parte do meu estudo quando eu estava lá no curso de psicologia. Eu fiz uma revisão de literatura e fui estudar o que era, o que vai caracterizar a mulher está triste, o que é, quais são os sintomas, o que ela tem que apresentar. E nessa revisão de literatura, eu cheguei lá na mesma conclusão, naquilo mesmo que a doutora Kátia falou, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que está muito ligada, né, à noção de trauma,
uma noção de trauma primeiro trabalhada por Freud, ali eu tenho a figura do Freud. Eu não vou contar toda a história do TEPT aqui, porque a doutora Kátia já contou. Mas ali nós temos a CID-10, hoje em dia já vai sair a CID-11, né, que vai entrar em vigor em janeiro do ano que vem, mas que traz essa nomenclatura do que é esse transtorno mental e quais são os sintomas ou grupos de sintomas que uma pessoa tem que apresentar para caracterizar esse transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático, ele é escolhido por quê? Porque ele advém, ele é um transtorno que ele tem como um diferencial diagnóstico um evento estressor, a ocorrência de um evento estressor. É diferente, por exemplo, de um quadro de depressão, que ele pode ter um evento estressor até, a pessoa pode ter tido um luto, alguma coisa assim, e desencadear aqueles sintomas, mas pode não necessariamente precisa ter isso como critério diagnóstico, mas o TEPT precisa de um evento ou uma sucessão de eventos para caracterizar, para a gente dizer que é TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Então, olhando, né, esses sintomas que a doutora Kátia nos explicitou tão bem aqui anteriormente, a gente pode imaginar, né, que essa mulher sofreu mesmo uma violência psicológica e que essa violência psicológica lhe causou esse dano psíquico que é característico de um crime. Até pouco tempo atrás, um crime de lesão corporal, atualmente o crime de violência psicológica contra a mulher. Então, qual é a dificuldade disso? É enorme. É enorme de a gente comprovar. Por quê? Porque existem várias coisas que têm que ser olhadas. Primeiro, que essa perícia ela precisa ser muito bem feita, né? Uma perícia com a maior seriedade possível e que leve em conta muitas coisas, né? Que englobe não apenas a mulher em situação de violência, né? Essa mulher vítima, como também o agressor. Um estudo que seja o mais amplo possível, que considere todo o quadro, todo o histórico dessa mulher, que seja feito com toda a carga ética, tanto da psicologia quanto do direito, né? Existem vários mecanismos, né, para se fazer esse estudo, para se fazer este laudo psicológico, né? Porque a gente tem que afastar, ou pelo menos identificar com causas, né, que a gente chama, que pode ser aquele sofrimento que ela está experimentando, talvez não seja só daquele evento estressor, talvez tenha outras causas que podem ser prévias àquele evento, pode ser concomitante ao evento, pode ser posterior ao evento traumático, e tem várias outras coisas que a gente precisa afastar. O laudo psicológico, ele vem num juízo de probabilidade, né? Porque nós precisamos fazer esse nexo de causalidade entre o evento estressor e o sintoma experimentado, né? Os sintomas experimentados pela vítima. Então, esse nexo de causalidade que precisa para a gente comprovar o crime, ele vem num juízo de probabilidade, né? Não de certeza, mas de probabilidade. Se é provável, muito provável, pouco provável, que aquele evento estressor tenha desencadeado aqueles sintomas que essa vítima está experimentando, né? Então, é um desafio, enorme, né? Mas a gente não pode, porque é difícil deixar de fazer, porque é difícil deixar de olhar, deixar de cuidar, né? Mas sim é possível. Então, da mesma forma como precisávamos lá para o crime de lesão corporal, né? Também precisamos aqui para o novo crime, deste laudo psicológico, deste laudo elaborado por psicólogo. E qual é a diferença, né, desse tipo penal? Aí nós vamos ter um outro desafio, um conflito aparente de normas que nós vamos ter que resolver. Por quê?
Primeiro, nós temos aqui a especialidade, porque esse tipo penal, ele diz assim, ó, causar dano emocional à mulher. Então, que o diferencia da lesão corporal é porque ele especifica o sujeito passivo. Ele dá isso é elemento do tipo. A mulher, quem é a mulher? Mulher é aquela que assim se identifica, independentemente do sexo biológico, independentemente do nome no registro civil, é a mulher que assim se identifica como tal, né? Então, é uma questão de gênero. Temos ali, então, esse é o diferencial do crime, né? E ali nós temos essa pena de 6 meses a 2 anos de reclusão. Daí a gente pensa, ok, e se essa lesão incapacitar permanentemente essa mulher para o trabalho, para suas funções, enfim, e o que consistiria uma lesão gravíssima, uma lesão corporal gravíssima. Aí nós temos ali, quando está descrito a pena, diz assim, se a conduta não constitui crime mais grave. Então, nós temos, para resolver esse conflito aparente de normas, nós vamos ter este tipo penal do artigo 129 na lesão gravíssima, porque vai ter uma pena mais grave. É um crime mais grave. Então, vai ter que fazer uma conjugação, né? Vamos ter que ler o artigo 147 junto com o artigo 129 e ver o que acontece. Se for o que seria uma lesão leve, nós temos aqui o crime de violência psicológica, mas se for uma lesão grave ou gravíssima, nós vamos ter lá o crime de lesão corporal. Então, é difícil, aumentou, né, a meu ver, o desafio? Sim, mas, repito, não podemos deixar de cuidar, não podemos deixar de olhar para isso a pretexto de ser difícil, né? E em que momento nós vamos fazer esta perícia? E eu sugiro até no meu livro, né, que isso seja feito em produção antecipada de prova. Né? Assim que o processo chega da delegacia, o Ministério Público requer e o juízo defere essa produção antecipada de provas, né, em que o psicólogo, geralmente nas capitais nós temos os juizados aparelhados com a equipe multidisciplinar e vai ter lá o psicólogo que trabalha lá na unidade mesmo. Aqui nós temos o doutor Ricardo de Bom Maria, que foi quem fez os laudos nesses processos que terminaram em condenação. Ele fez, antes de o processo criminal iniciar, né? Ele fez todo o estudo ali, fez os laudos, né? Bem completos, e aquilo, com base nesse laudo, o Ministério Público tinha um instrumento para comprovar a materialidade do crime e fazer a denúncia e oferecer a denúncia. Então, a denúncia já foi oferecida junto com esse laudo, né? E esse laudo, essa produção antecipada de provas é interessante, por quê? Porque ela permite um contraditório e a ampla defesa, né? Porque o apontado, o agressor, vai poder, enfim, ser ouvido, vai poder indicar assistentes técnicos, enfim, né? Vai poder contratar advogado, enfim. Tem esta possibilidade. E aí, depois, este laudo instruirá o processo. O laudo vai obrigar o juiz? Não, claro que não, porque o juiz não fica adstrito exclusivamente ao laudo. Todo o conjunto probatório, tudo aquilo que foi colhido na instrução processual, vai ser considerado para condenar ou para absolver essa pessoa que está sendo acusada desse crime. Então, assim, o que é interessante é isso, assim, ter aberto esse amplo debate, assim, ter visando a saúde mesmo, a integridade da mulher como um todo, não só a parte física, mas a parte emocional, a parte psicológica, de ter cada vez mais se reconhecido que os outros crimes talvez não acontecessem nesse contexto doméstico e familiar, né, que eu digo, talvez não acontecessem se a violência doméstica, se a violência psicológica não estivesse instalada, né, naquele casal, e
e de olhar para isso. Quanto mais a gente debate sobre isso, quanto mais a gente fala, e eu estou sempre falando sobre isso mesmo, acabou sendo, assim, meu objeto de estudo mesmo, que eu estudo com tanto carinho, pela importância que eu vejo nele, né? A importância que eu vejo de a gente estudar cada vez mais esta dimensão de violência, esta dimensão da saúde, né? E é isso, vai ser difícil estudar tudo isso, vai ser difícil aplicar tudo isso, sim, já é hoje em dia, com crime de lesão corporal, continua sendo com crime de violência psicológica, mas da importância da gente ter isso, assim, mesmo, né? Não ficarmos só... termos mesmo o olhar para isso, de quando aquela mulher está falando, está contando a sua história, de a gente também identificar que por trás daquela história tem ali uma violência psicológica que pode ter afetado de tal forma, né, o seu psiquismo, que configura, sim, um crime, agora chamado um crime de violência psicológica. E se for tão grave, um crime de lesão corporal, grave ou gravíssimo. Então, essa era a ideia, assim, que eu trouxe, estou encerrando minha fala, e me coloco aqui à disposição, né, para o debate, mas o que eu queria trazer é isso, é uma fala, a meu ver, bem casadinha com a fala da doutora Kátia Rosa. Parece que a gente combinou para vir aqui falar a mesma coisa, mas a gente não combinou, mas que é isso, assim, que é tão importante. Então, agradecer mais uma vez por esse convite carinhoso que me foi feito para estar aqui, e honrada mesmo de estar dividindo esse espaço com a doutora Kátia. Obrigada. Queridas doutora Kátia, doutora Ana Luísa, como eu disse pela manhã, compartilhar, eu ouvi em algum lugar dizendo que compartilhar conhecimento é compartilhar, né, é passar amor. E, mais uma vez, nessa tarde, a gente recebeu muito amor de vocês duas, muito obrigada. Eu coloquei alguns questionamentos, algumas coisas da fala de vocês que eu fiquei realmente impactada, porque essa temática, realmente, a gente tem que falar, a gente tem que ter oportunidades e momentos, né, de debater sobre esse assunto. E, doutora Kátia, quando você citou essa questão do desamparo aprendido, né, ou da inatividade aprendida, enfim, é isso que acontece mesmo, porque eu já passei por transtorno de estresse pós-traumático, então todas as suas informações ali bate realmente com aquilo, com essas questões que a gente passa. E você falou também em relação ao formulário de avaliação de risco, e muito me interessou porque a gente tem feito um trabalho em rede aqui no Espírito Santo com os municípios, e apesar de termos agora uma legislação recente em relação ao formulário de aplicação na Polícia Civil ou Ministério Público, a gente tem incentivado também, fomentado que esse formulário seja aplicado na rede. Então, se a senhora puder falar um pouquinho da sua experiência da aplicação desse formulário, que muitas vezes nas reuniões de rede, os técnicos perguntam, nossa, mas como funciona, como é que seria essa aplicação, enfim, se puder nos relatar a sua experiência da aplicação do formulário, agradeço. Com certeza, com todo prazer. Eu só queria fazer um adendo antes de falar do formulário sobre uma fala da doutora Ana que eu achei esplendorosa. Eu quero um autógrafo depois, que é uma particularidade da forma como eu enxergo essa questão do mental. Existe o corpo psicológico e o corpo mental, que eles são integrados, né, doutora Ana? E o corpo psicológico, ele traz a emoção, ele contém a emoção, e o mental, ele contém o pensamento. Então, quando a gente fala de violência psicológica, se Deus quiser um dia, vai falar de corpo psicológico, não vai precisar dar essa volta toda, né, do corpo mental, do corpo físico, né? Vamos torcer, né, doutora Ana? E, doutora Cristiane, assim, sobre o formulário, que nós já tentávamos aplicar e estudar, o que mais acredito ser importante para falar hoje, e me disponho para depois, o que precisar, tuas ordens, é que o formulário precisa ser aplicado por quem o conheça,
precisa ser aplicado para quem já tem prática de atendimento, então que não seja uma pessoa que esteja lá insegura, uma pessoa que esteja lá ansiosa. É necessário que a pessoa tenha conhecimento técnico da área que ela está contida, né? Nós tivemos até, inclusive, um debate grande com o Conselho Federal de Psicologia, umas questões que foram abordadas, onde os formulários e os testes poderiam ser aplicados por técnicos e não por profissionais. Eu fiquei com os meus cabelos em pé, a doutora Ana também deve ter ficado, que assim, não dá para pegar uma pessoa que é técnica para aplicar um teste psicológico. Primeiro, ela precisa ter autoconhecimento do que ela está fazendo. Segundo, ela tem que ter a condição daquele atendimento e saber conduzir as perguntas de forma empática e de forma natural. Então, se for porque eles são feitas perguntas, né? Algumas perguntas claras e objetivas, que depois, se quiser, a gente coloca, mas é preciso que a pessoa tenha a condição de formular aquelas perguntas de forma natural. Se for para ela sentar e ler assim, não olhar na cara, vamos falar um português mais claro aqui. Se for para ela sentar e ler e não olhar na cara, não olhar no rosto daquela mulher, não olhar no olho daquela mulher, esquece, não vai sair nada. Não vai sair absolutamente nada. Então, penso que a ajuda que eu posso dar agora é falar um pouco do aplicador. Quando a pessoa tem dificuldades, quando a pessoa tem questões a serem faladas sobre o formulário de risco, normalmente eu capto que é isso. A pessoa não tem a qualificação, a pessoa não estudou direito aquilo e ela não tem firmeza. Então, antes de aplicar o teste, eu sugiro sempre que se verifique o aplicador, o quanto ele está seguro e o quanto ele está apto. Eu acho que deveríamos, para a aplicação do FRIDA, qualificar os técnicos que vão utilizá-lo daqui para frente. Porque como o FRIDA ele não foi usado anteriormente, ele não era uma condição, né, natural de aplicação, eu acho que a maior dificuldade que nós temos hoje é a qualificação do aplicador. Que mesmo que o profissional seja bom no que faz, ele tem que ter conhecimento e também não adianta o aplicador não entender de violência doméstica, porque ele vai acabar contaminando o teste. Então, existe também um viés que é muito comum quando o aplicador não entende e não contém o conhecimento que ele dá o viés no teste. Então, se eu posso ajudar nessa conduta que a senhora me pediu, vamos conhecer esse lindo instrumento de avaliação, mas, principalmente, eu não encontro ainda, no nosso lindo Brasil, tantas pessoas assim que conhecem profundamente de violência doméstica, como, por exemplo, a senhora a doutora Cristiane, a doutora Ana, e vários que estão aqui. Não, perfeita a sua colocação, né? Conhecimento é tudo, realmente. Tem mais uma pergunta aqui, agora, eu acredito que para a doutora Ana Luísa, da doutora Carla Araújo, procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, né? A nossa colega da COPEVID. E ela pergunta em relação à prova testemunhal e a palavra da vítima, que se poderiam suprir o laudo, né? Ou talvez serviriam como um laudo indireto. Até acredito também que a gente tem muitas dificuldades, principalmente, doutora Ana Luísa, no interior, onde não há essas equipes multidisciplinares, né, para fazer essa análise, esse laudo em relação à violência psicológica. Olha, boa tarde, doutora. De fato, não tem como suprir o laudo psicológico. Por quê? Porque como é um crime que deixa vestígios, o Código de Processo Penal, ele diz, né, no artigo, se eu não me engano, artigo 158, ele diz que quando a infração deixa vestígio, precisa ser feito esse estudo técnico, né, essa perícia, e nenhum outro tipo de prova pode supri-la, né? Então, eu penso que não. Os depoimentos, né, as testemunhas e tudo, é uma complementação daquele laudo, né, daquilo que está no laudo, né, as pessoas, como todas as outras formas de prova, né, o depoimento da própria vítima, os depoimentos das testemunhas, mas suprir o laudo
para comprovar a materialidade do crime, não. O que acontece? Como eu tinha dito, nas capitais acabam tendo os juizados mesmo mais aparelhados, né, com as equipes multidisciplinares, e no interior essa realidade já não existe, o que dificulta muito. Nesses casos, vai ter que haver ou convênio com alguma rede, ou, né, convênio com universidades, buscar, né, nomear psicólogos, né, nomear o perito ali, fazer uma nomeação de perito para aquele caso específico, dar confiança do juízo, enfim. Mas eu não dispenso o trabalho do profissional psicólogo. É ele, sim, que vai poder olhar, ele é que vai poder fazer um diagnóstico e dizer, não, de fato, essa mulher apresenta esses sintomas, porque o trabalho do laudo ali não é simples, é aquilo que a doutora Kátia estava falando agora, né? Existe uma coisa muito interessante que se chama entrevista cognitiva. Hoje em dia, se a gente olhar o depoimento especial, ele é baseado nisso, né? Numa entrevista cognitiva, porque quanto mais fechadas são as perguntas, mais a gente direciona as respostas, né? Então, e a doutora Kátia, já vi pela fala dela, né, da importância que ela dá para uma pergunta aberta, né? É um profissional da psicologia que vai conseguir fazer isso, né? De fazer com isso. Existem protocolos para isso, né? Se a gente vai estudar isso a fundo, né, na hora de fazer um laudo, tem toda uma série de requisitos, não só a ética mesmo, né, de a pessoa ser informada que aquilo não é simplesmente uma entrevista com um psicólogo, aquilo é uma perícia, né, que vai ser lida por outras pessoas, né, que não tem aquele sigilo do profissional que existe, por exemplo, quando uma pessoa precisa buscar terapia, e que daí vai lá e existe aquele sigilo dela com o psicólogo. Então, tem toda essa série de coisas e essa seriedade de fazer com protocolos. Existem protocolos de entrevistas, existem alguns testes psicológicos que podem ser aplicados, né, em conjunto ou separadamente, enfim, e toda uma gama de coisas que é o profissional psicólogo que vai ter a expertise, né, para elaborar. Então, e como se trata, como eu repito, né, um crime que deixa vestígios, não há como substituir uma perícia por depoimento testemunhal. Não sei se respondi a pergunta. Perfeito. Inclusive, há um comentário aqui no chat nesse sentido, né, de que a pessoa não se identificou, que fala, né, dessa dificuldade da prova ficando adstrita ao laudo. Tem mais uma pergunta aqui, no seguinte sentido: a vítima de violência psicológica muitas vezes demora a se reconhecer como tal. Como lidar nessa situação, até mesmo pelo transcorrer do tempo, que pode mitigar os danos psicológicos, os próprios vestígios e revitimizar a mulher a falar sobre o crime e abrir novamente essas feridas? Aí fica aberta, né, para as duas. Muito obrigada, doutora Ana, imagina. Primeiro, a mulher demora a se conhecer como vítima, se reconhecer como vítima, exatamente porque ela se sente culpada, porque ela vai se sentir responsável por aquele ato de agressão a ela mesma, né? Então ela vai achar que ela foi responsável por aquilo porque ela escuta isso. Ah, mas você apanhou porque você mereceu. Ah, mas você ouviu isso porque você me provocou. Então aquilo entope a cabeça daquela mulher da culpa que ela acha que tem. Segundo, porque ela não tem a questão da credibilidade. Ela vai querer contar para alguém e ela sabe que ela vai ser julgada. Que a pessoa vai falar assim, ah, mas você não provocou? Ah, ele é uma pessoa nervosa, você sabe como ele é, você não podia ter provocado. Então, é a questão do medo do julgamento, e muitas vezes vem o julgamento. Muitas vezes vem mesmo. Terceiro, porque, assim como foi explicado no TEPS complexo, a vítima tem vergonha. Ela tem muita vergonha do que aconteceu. É parte mesmo do transtorno que ela carrega. E quarto,
porque ela não, infelizmente, o quarto item é porque ela não acredita que vai adiantar nada. Então, à medida em que ela vai tentando pensar nela e falar, mas será mesmo que, mas será que fui eu então, mas será que eu mereço então que alguém me ajude? Ela não vai acreditar nisso. E muitas vezes ela volta ao papel de culpada, porque é muito difícil atravessar essa barreira mental, essa barreira social, e mesmo quando ela se vê como vítima, aí vamos dizer que ela tenha transpassado todas essas barreiras, e mesmo como ela se vê como vítima e pede ajuda, ainda assim, muitas vezes ela perde a força. E aí ela se torna mais vítima ainda. E aí sim não reconhece pela segunda vez. Porque ela vai achar que ela não falou direito, ela vai achar que ela não propôs direito a busca jurídica, a busca psicológica que seja. E aí eu quero dizer que existe uma corrente. Ela não tem que se ver como vítima a primeira vez somente. Ela tem que se ver como vítima nas várias fases que ela for enfrentar. E são muitas, infelizmente ainda são muitas. Mas torcemos para que ela consiga, né? Uma coisa me recordou, num desses casos em que houve condenação, pelo que eu soube, eu não li os autos, mas pelo que me foi relatado, a vítima ela já tinha uma possibilidade, um comprometimento já, a autodeterminação já tão grande, né, tão importante nesse caso, que foi a família mesmo quem buscou ajuda para ela. Então, foi a família depois sim, daí ela foi ouvida, tal, mas o primeiro passo foi dado pela família e não por ela. Foram os filhos. Isso mesmo. Isso mesmo. Os filhos que querem salvar aquela mãe, né? E não sabem como. Uhum. Mais uma perguntinha, doutora Ana Luísa. Nessa questão das perícias, né, e da prova, a vítima, quando ela apresenta, então, um relatório, né, técnico de o seu profissional particular que a atenda nessa situação, seria suficiente ali utilizar esse relatório do profissional para a comprovação? Também não. Também não, por quê? Porque não obedece os critérios de contraditório e ampla defesa, né? Porque daí é uma prova ali produzida só por ela. O que pode, um relatório do psicólogo que atende, o que vai ajudar esse relatório? Ele é importante. Ele vai ajudar em que momento? No inquérito. Ali sim, porque daí ali é um indício de que ela sofre violência psicológica, né? Justamente até para servir de instrumento para o Ministério Público pedir a produção antecipada de prova. Então, é uma prova importante, mas não lá dentro dos autos para comprovar, para suprir o laudo pericial, não. Mas para dar início, para dar o start ali, para dar aquele impulso inicial num processo criminal, sim, ele é importante lá no inquérito. Bom, perfeitas as colocações, é claro, né? Agradecer, então, a gente não tem mais perguntas. Mais uma vez, agradecer a presença, né, das nossas palestrantes queridas, a presença de todas essas pessoas que ficaram aqui até o final, participando do evento. E, enfim, colocar o vídeo sempre à disposição. A gente recebeu aí o contato da doutora Kátia Rosa, temos o livro que a gente colocou no chat, da doutora Ana Luísa. Doutora Alexandre Guimarães, doutora Hermes, se quiserem se manifestar antes do encerramento, fiquem à vontade. Doutora Cristiane, eu gostaria apenas de parabenizar a doutora Kátia Rosa, a doutora Ana Luísa Schmidt, pelas brilhantes, absolutamente brilhantes palestras sobre um tema tão importante para a nossa sociedade, para a reconstrução de um pensamento que é absolutamente equivocado, e nós precisamos, com urgência, mudar essa forma de violência contra a mulher. Qualquer forma de violência é abominável, nós precisamos, com urgência, mudar esse tipo de comportamento. Aproveito para parabenizar o CEAF, nosso ilustre dirigente, Dr. Hermes Anete Júnior, um dos maiores processualistas que conheço da atualidade, um nome realmente de referência mundial, né, pelo empenho em trazer esses brilhantes eventos que enriquecem a todos nós, membros e membras do Ministério Público Capixaba. Meu muito obrigado, meus sinceros parabéns, doutora Cristiane, pelo brilhante trabalho. Eu vou secundar o doutor Alexandre, viu, Cristiane? Quero
te dar os parabéns aí pelo brilhante evento. Foi um evento muito importante para a nossa instituição, muito bem cuidado, muito bem atento ao que é necessário discutir, e nós tivemos uma manhã excelente, excepcional, e uma tarde maravilhosa. Então, eu digo sempre que é muito difícil fazer eventos virtuais longos, mas esse evento foi tão bom, mas tão bom, aproveitando aqui para parabenizar a doutora Kátia, a doutora Ana Luísa, pelo brilhantismo das palestras, que parece que passou em 1 minuto. Foi um momento de aprendizado, de aprofundamento do conhecimento e de construção de uma estratégia de atuação do Ministério Público. Então, eu queria parabenizar muito a Cristiane pela iniciativa e a todos do Nevid, e dizer que nós continuamos aqui no CEAP à disposição de eventos brilhantes como esse. Parabéns a todos. Uma boa tarde. Boa tarde, gente. Tchau, tchau.